Fábio, sabe o que eu tô achando maravilhoso, cara? A pandemia fez uma coisa que eu achava que jamais iria acontecer com você nesse mundo. Ok. Botou você dentro de casa. Eu fico tentando sair, mas não consigo. Não, Vou começar. No livro aberto de hoje eu converso com Pedro Cardoso sobre a peça Os Ignorantes. Essa peça que eu assisti 7 vezes. Da última vez o Pedro até falou: Fábio, para de assistir a peça, eu já estou constrangido. É verdade. É verdade. Eu já sou aquele espectador chato, Pedro, que fica meio falando as falas com você, sabe? Eu já sei o que você vai falar. Eu fico cutucando a pessoa. Presta atenção agora. Você ria 10 segundos antes da piada. No começo da frase, sozinho. Eu falei, ele sabe o que Eu tenho conversado aqui com vários autores, Pedro é autor também, mas eu achei interessante falar sobre Os Ignorantes por ser uma peça que uma coisa tão esquecida. Livro já é uma coisa meio que as pessoas já não lembram mais o que é. Peça de teatro, então, é quase como se a gente estivesse falando da peste bubônica, né? Falando de uma coisa... livro de teatro é uma coisa que... O teatro não é bem uma coisa para ser lida, né? O teatro é, de fato, uma arte para ser assistida, né? Então, eu sempre tive esse conflito, assim, para quem serve um livro de teatro, né? Certamente para outros autores, isso sem dúvida, né? É assim que a gente lê os autores, né? A gente lê os livros. Mas para o público comum, eu realmente ficava assim, com essa dúvida. Tenho essa dúvida até hoje, se é interessante para uma pessoa. Tanto que eu escrevi um prefácio no livro pedindo que a pessoa lesse com olhares de quem está vendo, né? Mas eu não vendi nenhum livro desse, eu fiz 3.000 livros. Esse livro é minha própria edição. Até hoje, alguém quer? Por favor, tá aqui. Eu dei 2.000 livros, eu dou no teatro, a pessoa me pede um dinheiro no trânsito, eu dou o livro. Eu falo, não, o dinheiro eu não dou, mas tem um livro, você quer o livro? Porque é muito difícil. Eu fui fazer o lançamento desse livro, lá em Minas, por exemplo. Fiz o espetáculo e falei, vou vender o livro. Tinha 1.800 pessoas no teatro, cara. Falei, nossa, vou vender a edição inteira. Eu vendi 10 livros. Meu Deus. Eu fiz uma fila de autógrafo de 100 pessoas, mas era só o autógrafo, ninguém vinha com o livro. Ai, que triste. Foi muito triste, foi triste demais. Eu fiquei tão deprimido, eu fiz isso em São Paulo, e eu depois ficava sentadinho naquela mesinha com o livro, sabe? Com aquela cara de autor. Não sei se você já fez noite de autógrafo. Já. É o maior constrangimento que eu acho que uma pessoa pode passar, é uma noite de autógrafo. Cara. Não, ainda mais quando você não sabe o nome das pessoas e a pessoa chega com o livro, aí você, tudo bem, você não pode perguntar o nome dela com constrangimento. Não, vem escrito assim num papelzinho, é muito triste. E é triste para a pessoa, porque triste é uma coisa triste. Eu acho noite de autógrafo. Me conta uma coisa, quando você vai preparar uma peça, digamos, Os Ignorantes, quando você escreve ela primeiro, você improvisa ela e o diretor, sei lá, o supervisor, toma nota, você cria um personagem e vai desenvolvendo os outros, porque a peça, a história da peça é a história sobre uma bala perdida. Fala um pouco de onde é que veio isso. O processo criativo do teatro não tem nada a ver com o livro do teatro, entendeu? Na verdade, o teatro não produz livros, né? O teatro produz lá os espetáculos. Eu geralmente eu penso o assunto, eu fico muito interessado no assunto e fico procurando uma fábula que explicite o assunto, ou seja, qual é a história que melhor coloca esse assunto perante o público, entende? E no caso dos Ignorantes, o meu assunto era a ignorância que é muito natural que as pessoas tenham dos processos psíquicos delas. E a arrogância que advém disso, quer dizer, a pessoa não se conhece e fica tomada de certezas, porque não conhece seu processo emocional, não sabe que ela está o tempo todo, como nós dois aqui, por exemplo, estamos aqui tranquilamente falando, mas também sabemos que dentro de nós há uma preocupação de estar bonito, uma preocupação de estar inteligente, uma preocupação de ser interessante. Mas isso é uma dinâmica, não é um erro, é uma coisa que é natural das pessoas. E se você tem
conhecimento, de que você tem uma dinâmica, você relativiza as suas convicções, as suas ações, você está preparado para amortizar a realidade na sua subjetividade. Quer dizer, o mundo não é exatamente o que eu vejo. O mundo é como eu vejo. Mas isso não significa que para outra pessoa do meu lado seja exatamente como eu estou vendo. Essa peça era sobre isso. E sobre a violência que eu acho que a ignorância produz. Então, eu primeiro imaginei o assunto. E depois eu imaginei qual é a fábula que poderia explicitar esse assunto. E a fábula que eu encontrei é aquela onde o maior ódio está guardado dentro do maior amor. Quer dizer, a pessoa que mais odeia é aquela que diz que mais ama, que é um pai por um filho adotado, que é uma situação que seria de um amor absoluto e está guardado dentro daquele amor um ódio imenso, que o personagem não tem nenhum contato com aquilo. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em ler teatro e avaliar se aquilo é um bom texto, não é? Porque eu sou assim com roteiro de filme também um pouco. Eu pego o roteiro, eu vou achando tudo meio ruim um pouco. E aí, às vezes, eu vejo o filme pronto e falo, nossa, mas o filme era ótimo. Por que eu achei tão ruim lendo? Eu fico sempre na dúvida se é porque não foi feito para ser lido, foi feito para ser encenado de algum jeito. Eu acho que um ator, eu e você, digamos, a gente quer fazer uma peça junto, a gente recebe um texto de alguém. Para a gente saber se aquele texto é bom ou não, a gente tem que ensaiar um mês. Entende? Não basta ler, porque o texto não se entrega para o ator na primeira leitura. Você vai ter uma primeira impressão, talvez positiva ou negativa. Mas para ter uma confirmação, a gente teria que ensaiar. Vamos ensaiar um mês? Vamos, é bom, é. Sem esse processo que o ator faz de tirar a palavra dormida do texto para ser uma palavra viva no corpo, é impossível saber se um texto de teatro é bom ou ruim. Eu te entendo perfeitamente. Eu nunca soube gostar de uma peça assim, lendo. Eu tenho paixão pelo livro. Quando você me chamou para falar aqui sobre livros, eu fiquei animado porque eu tenho uma paixão não só pelo fato de escrever, eu tenho uma paixão pelo objeto, pela coisa livro. Aí eu escrevi um livro sobre a primeira frase desse livro, esse sim é um romance, eu nunca gostei de ler, mas sempre gostei de livros. Que é a história de uma pessoa que não gosta de ler, mas que gosta de ter sempre um livro consigo. Entendeu? Então, eu gosto mais dos livros do que, digamos assim, do que está escrito neles. Você, para criar você mostrou esse livro, agora o livro dos títulos, né? Tá aí? Cadê? Boa. Eu até tenho ele aqui também, daqui a pouco eu vou dar uma corrida para pegá-lo. Mas tudo parte de uma ideia primeira. Para escrever um livro romance, por exemplo, você começa com ele já escrito, entre aspas, na sua cabeça, ou você parte de uma fagulha e vai vendo o que te vem, sei lá? Geralmente, eu parto de uma percepção da realidade. Quando eu escrevi Os Ignorantes, o Brasil estava começando a se tornar um país extremamente violento. A violência, que até então era uma coisa que a gente sabia que existia, onde havia maior pobreza e, portanto, menor presença do Estado, essa violência começou a chegar onde ela está agora. Agora ela está no poder público, ela agora está na presidência da República, ela está nos congressos, existe uma série enorme de bandidos, de milicianos, nos parlamentos, nas vereanças. Isso estava começando a acontecer. Daí a história também da bala perdida, que eu sempre falo, nenhuma bala é perdida, toda bala tem uma história, né? Essa é a história dos ignorantes. E quando eu comecei a escrever o livro dos títulos, foi por uma percepção de que o Brasil ia se desintegrar, como de fato, na minha opinião, o Brasil se desintegrou. Ou talvez nunca tenha sido um país integrado, né? A gente achava que o Brasil tinha uma unidade como nação, que os brasileiros tinham alguma coisa em comum que fazia que as nossas diferenças não impedissem, que as nossas semelhanças nos fizessem a todos brasileiros. Eu hoje acho que não existe Brasil mesmo. Acho que existe um convívio forçado de diferentes nacionalidades amarradas através da história numa prisão jurídica, que é ser brasileiro juridicamente. Você é juridicamente brasileiro. Mas eu olho para esse movimento bolsonariano aí
e eu não tenho nenhuma identidade com essas pessoas. Eu só pertenço ao mesmo país que eles por esse acidente histórico. Mas eu não tenho realmente com eles nenhuma afinidade que eu possa dizer que eu e eles somos brasileiros. Ou bem eles são brasileiros, ou eu sou brasileiro. Então, o Brasil, que para mim era um lugar só, isso antes do Bolsonaro ter se eleito, quando esse movimento fascista começou a demonstrar a sua verdadeira face, eu imaginei que no futuro o Brasil provavelmente realizaria juridicamente essa desintegração que ele acabou por estar vivendo na prática. Nós hoje estamos convivendo com os inimigos. Há uma inimizade que é real, porque são pessoas obrigadas a compartilhar um país que não tem nada em comum. Eu não tenho nada em comum com nenhuma, eu não tenho nada em comum com a SBT, eu não tenho nada em comum com a TV Record, eu não tenho nada em comum com a Rede TV, eu provavelmente talvez não tenha nada em comum com a TV Globo, onde eu trabalhei 35 anos. Depende de como as pessoas vão se colocar diante dessa agressão fascista à vida, entende? Então, o país que eu nasci e que para mim existia, ele se desintegrou. Eu acho que nós estamos vivendo a revelação dessa desintegração ou a revelação de que o Brasil nunca foi um país integrado. Nunca houve uma história comum sendo protagonizada por toda a população. Houve uma história sendo protagonizada permanentemente por uma parte muito pequena da população às expensas da liberdade dos outros. Nos ignorantes, você fala de vários tipos de ignorantes, né? De ignorâncias violentas e preconceituosas. E parece que a gente vive no país hoje uma exaltação da ignorância, né? Quando a gente vê alguém xingando o outro, a gente vê muita gente falando bem feito, é isso mesmo, falando de pessoas mortas, né? Imitando gente, sufocando, e tem é isso aí, parabéns. É uma ignorância que é exaltada. Os ignorantes vencem porque são muitos, Pedro? Não, os ignorantes vencem porque a ignorância é o estado natural do ser humano. O estado não natural do ser humano é ele se civilizar, ele se educar, né? E você ainda não teve oportunidade, mas vai ter, de criar uma pessoa, de ver uma pessoa sair de criança, mas pode perguntar isso para tua mãe, para teu pai, você acompanhar uma pessoa sair de criança até ela chegar na vida adulta, 20 e poucos anos, e passar a atuar no mundo, é um processo extremamente sofisticado, é um processo muito complicado você tirar uma pessoa da incivilidade e colocar ela numa civilidade harmoniosa, né? Muitas biografias fracassam nesse caminho. Muitas pessoas não se civilizam bem ou perfeitamente, né? Muitas pessoas ficam pelo meio do caminho. São aqueles que se tornam evidentemente bandidos, né? Evidentemente agressivos. No momento atual, por circunstâncias muito complexas, que a gente pode, em outra oportunidade, sei lá, tentar desbravar, há uma soberania de pessoas mal educadas, no sentido. Uma soberania de pessoas cujo processo educacional, que teria levado elas a um patamar pacífico de civilidade, obviamente fracassou. Né? Nós temos um grupo enorme de bandidos no poder, né? A começar pelas igrejas. Há uma bandidagem na religiosidade do povo, houve uma apropriação do sentimento religioso natural das pessoas por um grupo de pessoas tremendamente desonestas. A desonestidade deles já está aí, sendo revelada. A Igreja Universal já tem problemas em Angola, problemas criminais, não são probleminhas. Aqui no Brasil também, aquele outro que tem uma outra igreja mundial, também parece que tem um dinheirão da igreja, está na mão dele. Isso é tudo criminalidade pura e simples. Não só dentro das igrejas, dentro das Forças Armadas, onde nós também achávamos que elas tinham se democratizado junto com a sociedade. A partir do final da ditadura, a gente pensava, bom, a sociedade se democratizou e as Forças Armadas são partícipes dessa democratização. Pois bem, não são, ou pelo menos as lideranças das Forças Armadas não são. Estão demonstrando aí ganâncias autoritárias evidentes.
obviamente, por razão de interesse econômico e não por patriotismo algum. Então, essa ignorância que está aqui, e que eu escrevi essa peça há mais de 30 anos atrás, tinha uma cena que era numa igreja, Deus, e tem aqui a palavra eu, atrás da pessoa, porque eu falava, uma das coisas mais hábeis dos ignorantes é transformar a vontade deles numa vontade divina. É dizer que o que eles querem é o que Deus quer, para que não sejam eles a querer, mas na verdade são eles que querem. Não existe Deus, né? É uma coisa difícil de falar, porque muita gente acredita, mas é bom a gente começar a falar. Não existe Deus. Eu digo assim, não existe um Deus que você possa ter certeza absoluta de que você sabe quem ele é e o que ele quer. Agora, existe uma opção de coisas que você pode acreditar, não há problema algum nisso. Mas alguém se valer de uma sensação de transcendência espiritual para afirmar uma verdade absoluta, né? Deus não quer que existam homossexuais. Aí, ninguém pode saber o que Deus quer desse modo. Deus não quer que haja divórcio. Deus não quer não sei o quê. Não é assim que Deus, se é que existe, se manifesta. Tem uma coisa da palavra ignorante, que muitas vezes fala assim, que é uma diferença de burro, né? O burro e o ignorante. E muitas vezes o ignorante tem uma coisa do não saber mesmo. Eu não tenho conhecimento sobre aquilo, eu sou ignorante a respeito do fato. E é diferente de você. Tanto é que quando você caçoa de uma pessoa ignorante que não teve acesso, você está sendo um imbecil, porque afinal de contas a pessoa não teve acesso, ela não tem culpa de não ter tido acesso. Mas o que eu sinto hoje, com essa valorização da ignorância, é que as pessoas estão cada vez mais certas das suas opiniões e, portanto, cada vez mais pactuadas com a sua própria falta de conhecimento, como se aquilo fosse uma coisa, um ponto positivo. Porque não se pode mais confiar em nada, o que diz as pessoas. Você não pode confiar na grande mídia, você não pode confiar na internet, no jornal, nos livros, só pode confiar no eu, que estou te dizendo que você pode confiar naquilo. Por que a gente chegou nesse lugar onde a gente perdeu a confiança em tudo e prefere ficar na sua absoluta ignorância do que ir atrás desse conhecimento corrompido? Você falou exatamente o que está se passando, né? Por que isso aconteceu? É provavelmente dificílimo de juntar todas as causas, mas é provavelmente uma miríade, né, de causas. Uma é a desonestidade dos próprios meios de comunicação para multidões. Eu defendo e tenho defendido a importância do jornalismo profissional, mas na pessoa do jornalista, não na pessoa do empresário da notícia. Existe uma tensão, sempre existe uma tensão entre o empresário e o artista, ou entre o empresário e o jornalista. O interesse do empresário é majoritariamente econômico. O do artista e do jornalista é majoritariamente o interesse pela verdade. Nem sempre a verdade resulta num bom negócio. Então, essa tensão, ela produz tentativas do empresariado de manipular o modo como a verdade vai ser reportada pelo jornalista. Infelizmente, uma boa leva de jornalistas finge que essa tensão não existe, né? Para habitar também dentro do ambiente profissional que é o único que eles têm para habitar. Então, de fato, quando as pessoas falam Globo lixo, eu fico muito contrariado, porque acho que é uma redução do problema a uma única empresa, sabe? Como se a Globo fosse pior que as outras todas, quando, na verdade, a Globo é muito melhor que as outras todas. Ao menos a Globo tem ambivalências. A Globo tem uma tensão. Ela vai para um lado que eu não gosto, ela vai para um lado que eu gosto. A Globo fez um programa legal. O programa legal, é um programa legal, era mesmo um programa legal. E foi a Globo que fez. Agora, a Globo também, dentro do seu jornalismo, ela é capaz de, por orientação do seu empresariado, tentar conduzir a dominância da verdade para aspectos que interessem a ela politicamente. E isso não é honesto. Então, isso é um dos fatores. Mas eu não acho, na minha opinião, não é esse o fator dominante. O fator dominante é os políticos terem se apropriado da política
e terem roubado a política à população. Quem faz política são os políticos. Nós apenas votamos. E depois que a gente vota, eles vão embora com o nosso voto e fazem o que querem, inventam temas que não nos propuseram durante a campanha, fazem coligações que não tinham feito antes de serem eleitos. E tudo isso nos rouba a política. E aí as pessoas passaram a desacreditar da política como um espaço autêntico de convívio para decidir o bem comum. E no momento em que você desacredita da política como convívio, você se torna um autoritário. Você passa, bom, já que não há convívio, já que não há democracia real, eu quero então que o mundo seja como eu quero, né? Já que não há mesmo a democracia. Então, os políticos são imensamente responsáveis por terem roubado a credibilidade das pessoas na própria política. E aí falo políticos de todos os matizes ideológicos, inclusive de esquerda, mas muitos de esquerda, depois de eleitos, vão para lá, nunca mais viram para trás para olhar para os seus eleitores ou para a sua biografia e passam. Fábio, eu acho que Brasília é um ácido lisérgico. Eu falo que não é uma politicolândia. Aqui estão todos bêbados, embriagados de poder, de assessores. Ninguém vai a um banco pagar uma conta, ninguém pega um ônibus, ninguém faz sua própria comida. Ficam todos vivendo naquela loucura e tudo ganhando um dinheiro que jamais talvez ganhassem na iniciativa privada. E isso realmente isso eu acho muito mais nocivo para o Brasil do que a mídia. Entendeu? Acho que a mídia é problema, acabei de falar, tem coisas na mídia a serem melhoradas. Mas nunca achei que a mídia fosse capaz de criar realidades absolutamente convincentes. Agora, o mundo político tem muito poder. Eles são capazes de não investir em educação pública. Eles são capazes de fazer uma lei trabalhista que oprime as pessoas. Tudo isso, para mim, é muito mais nocivo, que abate as pessoas, deprime a personalidade, coloca as pessoas para dentro delas mesmas e produz o reacionarismo, o autoritarismo como desejo para dominar uma situação que está te dominando. E a democracia, ela vai perdendo confiabilidade. Mas, graças a Deus, há uma resistência. Eu acho que hoje no Brasil há uma grande parte da população brasileira que eu acredito que seja majoritária, que voltou a namorar a democracia. Falou, não, pera lá, é melhor consertar a democracia do que nos submetermos a um regime autoritário disfarçado de democracia, que é o governo messiânico de Jair, né? É um regime autoritário que respeita as aparências da democracia. Tem uma opressão que talvez seja a pior de todas, né? Que é quando você oprime aquele que está fragilizado. Você falou muito aí das religiões, por acaso mostrou o pastor ali. Quando a gente nunca se considera massa de manobra, né? A gente sempre se considera um ser que sabe tudo, eu tenho as minhas opiniões, a gente nunca imagina que a gente está seguindo exatamente aquilo que queriam que a gente seguisse, né? Mas tem gente que deliberadamente leva a massa por caminhos equivocados, porque sabe o que? Da ignorância da massa ou de como o ser humano gosta de ser comandado. É mais fácil para a gente que tenha porque também se ele errar, a culpa é dele, não é minha. A gente tira um pouco essa responsabilidade da gente também, Pedro. O grande trabalho ideológico foi feito pelos jesuítas, entende? Os jesuítas incutiram nesse lugar aqui o pensamento monoteísta judaico, cristão, católico. E na mítica monoteísta existe um Messias, existe um Salvador da pátria, existe o Getúlio Vargas, existe o Lula, existe o Brizola, existe esse monoteísmo. Eu tenho falado muito isso. Não é por uma razão acidental que esse movimento fascista atual perseguiu religiões afro-brasileiras que são politeístas. Porque o politeísmo daquelas religiões ele desmonta a psicologia da pessoa monoteísta, que é aquela que como Deus é um só,
e eu amo Deus e Deus me ama, então eu sou tão poderoso quanto esse Deus que é único. No sistema politeísta, eu sou habitado por todos os deuses. Eu atendo a várias diferentes tendências da minha pessoa. Eu quero bem e quero mal. Eu sou generoso, mas sou invejoso. Eu tenho uma complexidade psicológica muito maior do que na concepção monoteísta. Então, um dos problemas que acho que conduz essa ignorância foi a apropriação do anseio por religiosidade, que é muito natural das pessoas, por um grupo de pessoas desonestas. Essa cena que eu escrevi aqui há 35 anos atrás já era a ponta do iceberg da desonestidade através dessas igrejas evangélicas que agora falam como aquela Damares, tem ela no pulso, falando, agora é a nossa hora, agora chegou a nossa vez, nós vamos tomar o poder para enriquecimento das elites religiosas, mas prometendo enriquecimento para o povo de Deus. Né? Mas não é verdade, o povo de Deus só está pagando dízimo, cada vez com mais esforço. E acho também, Fábio, que é um elemento dessa história que o PT, ele realmente promoveu uma alteração econômica no Brasil e trouxe da pobreza para um ambiente de classe média uma opção de pessoas que, para minha grande surpresa, ao se tornarem classe média, em vez de continuarem puxando pela mão quem permanecia lá na pobreza, não, viram lá para, opa, agora é de classe média, eu quero ser classe alta. E abdicaram completamente das causas que se propõem a uma melhor distribuição da renda do país. Então, há um reacionarismo justamente naqueles a quem o PT e as ideias mais socialistas do PT ajudaram. Isso também é uma grande surpresa para mim. Eu não tenho uma compreensão. E também há o desencanto com o projeto petista, né, que foi um projeto que também não se cumpriu plenamente e que, em grande medida, frustrou uma opção de pessoas com alguma razão. Sobre essa realidade, houve também uma propaganda promovida pelos empresários brasileiros, também aí pelas grandes mídias brasileiras, de demonização do PT. Quer dizer, o PT tinha problemas e tinha coisas ruins, mas, meu Deus do céu, também o PT era a pior coisa do planeta Terra, era o pior partido que o Brasil jamais teve. Olha o PP agora aí mandando no governo de Jair Messias. O PP sempre esteve aí. E nunca houve uma cobertura jornalística tão abrangente sobre os crimes do PT, como houve sobre os alegados crimes e até talvez os reais crimes do PT. E houve uma perseguição pessoal à pessoa de Lula, feita por duas pessoas que depois também se revelaram desonestas, Sérgio Moro e Delanhol, e seus comparsas. Tanto que Sérgio Moro teve suas sentenças revogadas, porque ele estava em conluio com a acusação. Então você vê, Fábio, esses livros, só porque a gente está falando de livros, né? Mas nós estamos falando, esses livros falam da realidade da nossa vida, eles não falam de poesia, né? Como o Torto Arado, que você citou comigo na conversa antes. São tentativas dos artistas de refletir sobre o momento. É muito complexo o que nós estamos vivendo. Qualquer pessoa que aparecer com uma solução simples, na minha opinião, está mentindo. Qualquer pessoa que tenha a solução num tweet, né? Em 200 caracteres, eu salvo o Brasil. Num tweet, numa pessoa. Outro dia tive um encontro de artistas com Lula e alguns amigos me contaram, e foi de novo aquela coisa que eu acho um erro, de incensar o Lula como se ele sozinho, coitado, pudesse mudar isso tudo. Não é verdade que ninguém sozinho possa, nem o Lula, nem o Brizola, nem o Papa, nem o Deus que não existe, nem nada. A única coisa que pode mudar isso tudo, na minha opinião, é a democracia. É isso. E a gente tem que fortalecer ela cada vez mais. E no fim das contas, esses Jairs da vida vêm lembrar a gente que o jogo nunca está ganho, né? A gente precisa estar o tempo foi outra tentando isso, né? Isso, a tua geração já nasceu na democracia. Eu nasci no fim da ditadura. Eu imagino a geração antes da minha, Chico Buarque, Caetano Veloso, essas pessoas, coitadas, que já enfrentaram esse negócio uma vez. Aí volta. Como eles podiam imaginar que, de repente, ia voltar tudo e de maneira muito mais complexa, né, do que foi naquela época? Nós acreditávamos
que o Brasil tinha se democratizado. E, na verdade, o Brasil não tinha se democratizado. O Brasil guardou no seu subterrâneo todas as forças autoritárias fascistas. Os caras estavam ali trabalhando diuturnamente, enquanto a gente acreditou que o país estava se democratizado, que a democracia estava garantida, que não tem chance de retorno. Talvez não tenha, mas já está tendo. Quer dizer, os 4 anos do governo de Jair Messias são 4 anos de ilegalidade. Ele foi eleito com maioria dos votos, é verdade, mas depois ele praticou um estelionato eleitoral evidente. Ele não governou nem como prometeu que governaria, o que já era um estelionato, se ele fizesse como fez, porque já era desonesto governar daquela maneira. Mas nem isso ele fez. Ele agora está sentado aí com os mesmos políticos que ele disse que jamais dividiria o poder. Ele aparelhou o Estado a favor dele, coisa da qual ele acusava o PT de ter feito. O PT fez isso infinitamente menos do que esse movimento fascista atual. Tanto que o Mensalão é um julgamento do Supremo Tribunal Federal por um procurador da República nomeado pelo Lula. E aquele ministro, se eu não me engano, que era presidente do STF, ele também tinha sido indicado pelo Lula. Ou seja, o PT foi investigado e condenado por agentes públicos nomeados por ele mesmo. O atual procurador-geral da República é um serviçal do presidente. A Polícia Federal também. Está lá no comando da Polícia Federal pessoas que estão oprimindo outros delegados, esses sim, honestos e de valor. Então é uma morte da democracia dentro da aparente regularidade das leis. É muito complicado. É muito louco. Agora, a gente está falando aqui, você está falando sério, está dando opinião, e quando você dá a sua opinião com humor, fazendo rir, né, tornando aquilo risível, as pessoas tendem a se ofender mais. Se eu xingo você grita comigo. Se eu ridicularizo você me processa, O que o humor tem que consegue potencializar tanto assim? Em tempos normais, em tempos em que a sociedade como um todo está cultivando o seu progresso, o seu desenvolvimento, o humor geralmente é muito bem-vindo, né? Mas em tempos em que há um grupo da sociedade que está determinado a moldar o mundo de acordo com o interesse deles, o humor passa a ser muito mal visto. Porque o humor talvez seja o modo de comunicação mais poderoso que a humanidade jamais produziu. Quando você entra em contato com uma piada e você ri dela, você nem sabe se concorda ou não com ela. Você simplesmente é assaltado pela verdade da piada, né? Existem muitos exemplos. Quando vocês fizeram aquele famoso episódio sobre o Jesus Cristo e o amigo dele lá do deserto e tal, eu achava aquilo uma piada sobre o machismo do Ocidente. Eu não achava aquilo uma piada que buscava denegrir a religiosidade das pessoas. Aquilo é um comentário sobre o machismo, né, sobre a dominância do homem, sobre todos os aspectos da vida. Então, se você aventar a possibilidade que as figuras da cristandade possam ter tido uma sexualidade mais ampla do que apenas uma masculinidade inequívoca, você destrói a estrutura de poder da cristandade. Então, independentemente da qualidade ou não da piada, a intenção da piada nunca foi uma intenção ruim. Sempre foi uma intenção de provocar um movimento numa coisa que é muito prisioneira de uma verdade que não se admite que se discuta. É o mesmo com a honestidade dos militares. Questionar a honestidade dos militares é ofensivo. Isso parece que é uma lei, o militar é sempre uma pessoa correta. Não é. Talvez na cristandade tenha havido muita sexualidade além da masculinidade inequívoca. E como ela foi sempre reprimida, o que aconteceu? No seio da Igreja Católica, há uma quantidade imensa de pedófilos. Isso tudo foi revelado. Se a piada que vocês fizeram fosse melhor aceita, provavelmente haveria menos pedófilos dentro da Igreja Católica. Então o problema não é a piada de vocês, é a pedofilia da Igreja Católica. Essa é um fato real. Essa cria dano psicológico deletério nas pessoas.
Então, o humor ele é mal visto por quem quer controlar a sociedade e é sempre bem visto por quem deseja a liberdade da sociedade. É o que eu acho. E você fez humor nos Ignorantes com uma série de temas super difíceis. Bom, só a premissa de uma bala perdida que mata, que acerta uma criança, já é uma coisa assim, peraí, como é que a gente vai fazer humor numa circunstância dessa? Aí você tem o pastor, aí você tem... A gente ri de tristezas, aquele guia no navio, uma das coisas mais tristes que eu já vi, aquela pessoa muito triste, e ao mesmo tempo a gente está rindo. Você acha que tem esse olhar do público de que a gente ri porque a gente fala, não sou eu, graças a Deus que não sou eu. Tem uma coisa meio assim, é o outro, né? Eu acho que, sei lá, Fábio, eu não sei muito bem, eu acho que nós somos pessoas condenadas, o humor para nós, que somos assim, você sabe, né? Não é algo que a gente controle, né? Nós somos pessoas, é uma condenação, né? Uma maldição, digamos assim. Quando eu li o Édipo Rei, eu li as gargalhadas. Quando eu li o Édipo Rei, não é possível, ele não vai matar o pai, ele matou o pai, não é possível, é muito azar, uma estradinha, vem o pai, vem ele, mas, pô, ele não sabe que é o pai, que mal entendido, é engraçado, aí depois ele não vai comer a mãe, pera lá, isso aí esse cara já matou o pai, ele não vai chegar agora e vai comer a mãe dele sem saber que é a mãe. Não é possível. Aí comeu, eu ria, não é possível, mas é muito azar. Esses gregos são pessoas muito pessimistas, cara. Como é que pode o cara. Então, a tragédia, sei lá, há algo de muito cômico no trágico, e há algo de muito trágico na comédia, naquilo que é. A palavra cômico é uma palavra ruim de falar, né? Cômico, porque ela tem um cacófono. Mas a tragédia também é muito cômica, né? Você botou as fotos na peça, bom, tem no livro também, para quem quiser ver, tem as fotos reais das pessoas, os personagens. Eu tenho mania disso, eles estão no livro, enfim, estão na peça em banners enormes. Você sentiu que era importante que aquele personagem que você faz, que é muito engraçado, a gente entenda que peraí, mas a gente está rindo aqui, é o Pedro ali incorporando aquilo, mas essas pessoas são reais, elas existem. Dá uma cara para essas pessoas, potencializava o texto de alguma forma? Olha, eu nunca pensei nisso, mas é capaz que isso tenha acontecido mesmo. Eu nunca pensei nisso na vida. Eu tentei resolver um problema muito mais pragmático, que era como a pessoa entender que eu estava fazendo outro papel. Eu não posso mudar de roupa, porque é um monólogo, estou ali o tempo inteiro em cena, não queria sair de cena, eu falei, vou botar uma foto de alguém que a pessoa vai ver que é aquele, né? E depois eu comecei a fazer ilações disso com a comédia dell'arte, com as máscaras da comédia dell'arte, com os arquétipos, né? E comecei a entender essas imagens como arquétipos. Fiz a mesma coisa depois na peça que eu fiz com a Graziela Moreto, chamada O Homem Primitivo. Também tinha lá umas fotos. São tudo tentativas minhas de livrar o teatro do realismo, de devolver ao teatro o simbolismo dos arquétipos. O teatro falar através de figuras míticas, e não de figuras reais. Eu não tenho afinidade com o realismo, assim. Eu não me sinto muito à vontade, eu prefiro esse ambiente, olha, é tudo de mentira, tá? Eu entrei aqui, eu sou o Pedro, todo mundo sabe, e agora eu vou fazer o personagem pastor, tá vendo? Aí eu faço ali o pastor, mas sou eu, Pedro, não sou pastor nenhum, todo mundo sabe. Depois do pastor, eu vou fazer agora a menina. Sei lá, vem essa nossa escola aí, que vocês são da mesma escola, que é o negócio do sketch, da pequena história, um pouco do absurdo dentro da realidade, quer dizer, a realidade é absurda, a gente só explode, digamos assim, o absurdo que está indicado dentro da realidade. O que vocês têm feito tão magistralmente no Porta dos Fundos esses anos todos, é muito semelhante, assim. Falo com você, com o Gregório, vejo o trabalho de vocês, assim como vejo do Luiz Fernando antes de mim, da Regina Casé, do Asdrubal, o Daniel Dantas, esses atores, o Miguel Magno, o Ricardo de Almeida, existe a Marília Pera, o Marco Nanini, quando fizeram Doce de Leite.
Mauro Razzi, Vicente Pereira, existe e muitas outras pessoas, existe o Amir fala uma coisa, a Amir Haddad fala uma coisa que eu acho bonita, o teatro é uma coisa eterna. Toda vez que alguém chega para mim com uma tragédia sem comédia, ou com uma comédia sem tragédia, eu fico diante de um drama, de uma tentativa de realismo, não mais de mostrar uma opinião sobre a vida, mas de mostrar a vida a ela mesma. Olha, não vou te mostrar uma opinião poética, eu vou te mostrar algo que é absolutamente igual à vida. E aí eu rejeito, como uma torre de Babel, assim. A vida é ela mesma, ela não é possível ser representada. O que a gente pode representar é uma opinião. Então eu tenho uma opinião. É muito evidente que esse exemplo lá, ninguém acha que de fato Jesus teve um amigo nos 40 dias que ficou no deserto. Quem é que vai defender essa tese? Ninguém é maluco, nem bobo, nem idiota, e ninguém está preocupado se Jesus era hétero ou homossexual. A gente está preocupado em falar da homossexualidade reprimida que se esconde dentro da Igreja Católica e que produz uma série de crimes. É disso que as pessoas querem falar quando fazem um trabalho como esse que vocês fizeram. Eu falo desse que foi um trabalho muito agredido, como também um livro de José Saramago, aqui em Portugal, O Evangelho segundo Jesus, foi muito agredido porque ele simplesmente contava uma história de Jesus sem divindade. Contava uma história de Jesus onde a divindade foi criada numa lenda e não nos próprios fatos. É um livro maravilhoso, muito respeitoso. Enfim, quem não admite... O Evangelho segundo Jesus, eu lembro, eu fiquei realmente encantado com esse livro, foi o primeiro do Saramago até que eu li, e eu lembro de uma passagem que eu achei o Jesus do Saramago ainda mais elevado do que o Jesus, quando pedem para ele ressuscitar Lázaro, e ele fala, eu jamais faria isso com o meu melhor amigo, por que eu vou matá-lo 2 vezes? E aí eu falei, realmente, olha que coisa brilhante. Tem um senso de humor danado em falar isso, né? A pessoa lê sem senso... Quem mata o senso de humor, mata metade da vida, entende? O senso de humor é tão próprio do ser humano quanto a seriedade. Pedro, qual foi o primeiro livro que você leu? Você lembra, assim? Ou pelo menos o que te marcou mais, assim, quando você era... Lembro, Emanuele. Emanuele, você já leu Emanuele? Não. Emanuele, eu tinha 13 anos, eu li 5 vezes seguidas sem parar. É um livro erótico, né? Um livro medíocre, mas pô, aos 13 anos de idade, aquele livro bateu na minha mão. E como eu sou disléxico, eu lia com muita dificuldade, mas Emanuele eu não tive dificuldade nenhuma de ler. Eu li embalado na cabeça, né? Eu li embalado por aquela história. Rapaz, eu lembro disso até hoje. Emanuele é um livro... Você tem uma criança em casa que não gosta de ler, um rapazinho, dá Emanuele. Bota Emanuele. Bota Emanuele, ele vai pegar gosto pela leitura rapidamente. Seus pais liam para você, contavam histórias quando você era pequeno ou não? Não, meus pais eram grandes leitores. Meu pai, ainda mais que minha mãe também, mas meu pai era um homem muito intelectual. Então eu vivi numa casa que era arrebatada de livros em várias línguas, e eu fui muito estimulado a ler, muito incentivado a ler. E como eu era disléxico, eu tive uma dificuldade imensa de aprender, o meu pai me obrigou a ler. De fato, ler me salvou um pouco da dislexia. Eu acho que eu hoje seria semi-analfabeto se eu não tivesse... Eu seria um analfabeto funcional se eu não tivesse me tornado um leitor assíduo. Eu leio diariamente, eu leio 3, 4 horas por dia, mas leio devagar. Assim, a Graziela, minha mulher, ela lê um livro 1/3 do tempo que eu leio um livro, ela já leu. Eu leio com dificuldade, entende? Por isso que livros são tão importantes. Você lê muito? Eu leio, eu gosto bastante de ler, até leio rápido também, assim, mas volta e meia eu percebo claramente o mal que essa coisa de tecnologia faz, porque volta e meia eu já estou com a cabeça em outro lugar, eu tenho que parar, voltar e me forçar, calma, concentra aqui, porque você começa... Você viu um documentário sobre as redes sociais, onde os próprios inventores das redes sociais dão depoimento dizendo que eles se desligaram das empresas e que aquilo é uma máquina construída, muito bem construída, para aprisionar a atenção da pessoa o maior tempo possível?
Isso não é uma brincadeira. Isso está gerando hábitos de convívio com o trabalho intelectual muito impacientes, né? E muito superficiais. No meu Instagram, que é uma coisa que eu odeio, eu escrevo até a última letra que ele me permite escrever, para fazer um uso do Instagram que é contrário ao uso esperado dele, que é uma foto e uma legenda. Eu ponho uma foto fora de foco e um texto enorme, para que a pessoa tenha que usar o Instagram de um modo que ele não foi pensado para ser usado. Porque o que se passa, Fábio, na minha opinião, é que nós estamos perdendo o espírito crítico, isso que você falava no começo da nossa conversa. Diante de um fato, seja reportado por um amigo ou por um jornal, a gente não sabe mais avaliar se aquilo é provavelmente verdade ou não. E assim fica todo mundo prisioneiro da sua neurose pessoal. Jair Messias Bolsonaro, eu não preciso de nenhum jornalista, de ninguém, para me dizer quem ele é. Ele é evidente ao meu espírito crítico, né? Eu não preciso que me digam quem o Lula é. Se eu tiver a oportunidade de assistir o Lula falando, eu vou poder saber se eu confio nele plenamente ou não. E por aí vai. Mas uma pessoa que está com o espírito crítico completamente deprimido, porque ela só lida com informações muito simplórias, na verdade ela só lida com publicidade. A rede social, a linguagem dominante na rede social é a linguagem da publicidade, que é o quê? Associar uma coisa à outra. Quer dizer, se você tiver esse carro, você vai ter essa mulher. Se você tiver esse plano de saúde, você vai sair do infarto melhor do que entrou. Associar algum consumo a alguma ideia, né? Quer dizer, se você pagar pelo plano de saúde, você não morre. Isso é a linguagem da publicidade. Ela é muito eficiente, mas ela só diz isso. Você não diz com a publicidade nada além disso. Agora eu ouvi dizer que o Ciro Gomes, por exemplo, contratou um ex-publicitário para a campanha política que era do Lula. E eu fico me perguntando para que é que um político precisa de um publicitário se a política é a antítese da publicidade. A política é justamente um lugar onde a gente discute ideias, mas não existe espaço público para essa discussão. O espaço público que existe é esse aqui. E nesse espaço público aqui, você não consegue promover uma conversa complexa. Como é que eu vou conversar complexamente com alguém, respondendo um meme, não sei o que lá, entende? Então, existe um empobrecimento do espírito crítico. Como é que eu vou falar? Que é adubo para o nazismo. Isso aduba as tendências autoritárias que todas as pessoas têm. Todo mundo quer a realidade igual a ela mesma. Todo mundo é ignorante. Para voltar ao livro que você falou. Sem espírito crítico, a pessoa fica um ignorante e atua. Quer dizer, não só a pessoa não sabe nada, como você também muito bem descreveu, mas ela é imbuída de uma convicção absoluta da sua sabedoria, que no fundo é uma ignorância, ela atua, ela vai na urna e vota num torturador, que era evidentemente um torturador por declaração própria dele. Você tem um vídeo repetido, a exaustão do Jair Messias, dizendo que ele é a favor da tortura. E 58 milhões de pessoas, diante desta evidência, votaram nele, porque aquilo que nessas pessoas deseja resolver os problemas através da violência, empatizou com aquele torturador. Mas a pessoa é um ignorante. Aí ela inventa que está votando nele porque ele vai lutar contra a corrupção. Quando a primeira coisa que o Bolsonaro fez no poder foi acabar com a Lava Jato. Né? Porque atinge, obviamente, os comparsas dele e tudo mais. Então, é mesmo um ambiente de, eu falo, é a mediocridade no poder. É um tempo de trevas. Mas eu tenho esperança, porque quem não votou nisso são 80 milhões de pessoas. Então, não se trata de a gente conquistar o voto deles. Se trata de a gente se mobilizar para que esses 80 milhões votem em alguma outra alternativa. E depois é reconstruir, pelos próximos 50 anos, a destruição que esse período, na minha opinião, causou ao nosso bem comum. Sei lá. Total. Você falou como a leitura te fez bem, mas aí quero te perguntar de um modo geral. Por que ler é importante? Por que ler é bom? Eu acho que é por um fenômeno psicológico. Quando você me ouve falar, você ouve a minha voz, né, Fábio? Eu estou falando para você. Né? Quando você vê um filme, você ouve a voz do ator lá.
Quando você ouve alguém, você ouve a voz de alguém. Agora, o que acontece? Eu vou pegar um livro que não é meu. Peguei um livro qualquer, tá? Eu que escrevi. Eu vou abrir uma página qualquer e vou ler um pedaço. É dezembro. Os dias são curtos. Estando o céu de nuvens, mais cedo anoitece. Por isso, Baltazar e Blimunda dormirão uma noite no caminho. O que acontece? Eu estou lendo o que o Saramago escreveu, mas a voz que eu ouço é a minha voz. Isso é um fenômeno que só a leitura produz. Só na leitura você lê o pensamento do outro, mas você ouve a sua própria voz. Só a leitura dá isso. Na minha opinião, isso produz um tipo de intimidade com o texto que nenhuma outra forma de contato com algum texto vai produzir. Então, o que te entra através desse fenômeno de ler o pensamento do outro, mas ouvir a sua voz ao ler, eu não sei bem quais são as interações que no cérebro se passam, mas certamente que elas são únicas e tenho a impressão que muito poderosas, que aquilo que você adquire pela leitura tem no funcionamento do seu cérebro uma autoridade muito grande. Pedro, uma coisa que eu esqueci de te falar, que eu ia te pedir, que eu estou pedindo para todos os autores, curiosamente você é ator e o seu livro é uma peça, mas eu queria que você lesse algum trecho, algum pedaço, e aí não fazendo um personagem, logicamente, mas algum trecho que você acha que pode ser bom do público ouvir na sua voz. Aqueles que nem o próprio idioma conseguem falar de forma certeira e nem sabem bem fazer uma soma, dirá dividir, ou língua estrangeira. Há tantos que assim, sem ter instrução, confunde nas frases sempre a sintaxe, e nada não sabe com exatidão, por mais que se deteste, mas há que se convir, que chafurda na ignorância. E nem poderia disto esquecer, de tanto que o mundo dá relevância às formas mais nobres que há do saber. A eles nomeia a gente mais culta, dizendo que são os ignorantes. Quem julga que assim a causa sepulta, vos peço licença. Dizei-me, se antes, mais ignorante, né, quem desconhece as coisas de dentro, que quem poucatina com as coisas de fora. Bem me parece que tudo se iguala e então se ilumina. Se falta nos faz, os conhecimentos que das faculdades nos sobrevoa, não deixa também de ser um tormento, tampouco de si saber a pessoa. E se a falta de estudo dá-se esse nome, com todo de acordo, de ignorância, por que não chamar esta outra fome, a mesma igual significância? Que fique, portanto, aqui decidido, revogue-se o mais que for conflitante, que todos que estão em si confundidos, chamados serão de os ignorantes. E para que melhor se entenda este termo, seguieis o conto que ora vos canto, e que esta questão, saber quem nós sermos, se mostre na glória do seu desencanto. Esse trechinho aí. Lindo, maravilhoso. Pedro, obrigado pelo papo mais uma vez. Incrível sempre te ouvir as coisas, tudo que você tem guardadinho aí. Eu te agradeço, você tão mais jovem que eu, tem interesse nos meus assuntos, porque as gerações, elas têm que se perpetuar através da absorção da geração subsequente, entende? Então, assim, do mesmo modo que eu sinto que em mim permaneceu o Vianinha, o Paulo Pontes, o Guarnieri, né? Eu espero que eu também permaneça, não no sentido da transcendência, mas no sentido da continuação do desenvolvimento das ideias da humanidade, que eu permaneça através dos atores mais jovens que eu, que se interessam pelo meu trabalho. Eu te agradeço de coração, você é sempre tão gentil nisso e tudo. Podemos voltar agora a ser uma pessoa fora da televisão? O título de escritor que você me deu ao me chamar para participar de um programa que eu humildemente aceitei, porque eu não passo de um ator abusado, né? Escritores são outras pessoas.